Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo. Sente numa posição confortável para receber esta leitura. A primeira imagem que eu vejo é uma pessoa de olhos vendados, ela caminhando por uma caverna escura, e além de estar escura, ela está com os olhos vendados. Então ela caminha muito lentamente, com muito receio, com cuidado, né? Então ela vai, pelo fato de não conseguir enxergar, vai passando com as mãos para ver se encontra os obstáculos para não bater, para não se machucar, bem como vai tateando com os pés, né, bem lentamente o chão onde ela está pisando. Mas mesmo assim, é como se essa pessoa, mesmo com todo esse cuidado, com todo esse medo, com toda essa precaução, ela, vez por outra, cai, vez por outra bate em alguma parte da caverna e se machuca e chora e se levanta, mas assim, sem entender muito bem o que está acontecendo, o que é que significa tudo isso que está acontecendo, toda essa passagem por essa caverna, por esse lugar escuro e sem ter clareza, né? Sem conseguir enxergar, sem conseguir perceber de fato o que é isso que ela está vivenciando. E a sensação é que quanto mais ela se machuca, quanto mais ela, né, bate em algum obstáculo e ela cai, ela vai perdendo mais ainda a força e a coragem e a fé, a confiança de que ela vai sair daí. Então é como se, pelo fato do processo, né, da caverna realmente ser extensa, e ao mesmo tempo pelo fato de ela estar nessa caminhada muito lenta, passo a passo, por não ter clareza das coisas, então se torna mais demorado ainda o processo, se torna mais lento ainda. E quanto mais ela vai caminhando e não percebendo e não tendo clareza e se machucando, mais ela perde a confiança, mais ela perde a fé, mais ela fica desacreditada, sem esperança de que isso é apenas uma passagem. É como se ela começasse a compreender, a entender que isso se tornou a vida dela e não sendo como uma passagem. E aí é como se a leitura voltasse um pouco antes dessa pessoa entrar na caverna e mostrasse que foi uma escolha dessa pessoa de adentrar na caverna. Essa caverna, como muitas pessoas chamam, a noite escura da alma, é um movimento para dentro, né, de olhar para as suas sombras, de olhar para as suas emoções que estavam lá escondidas, que estavam reprimidas, que estavam embaixo do tapete e que teria que realmente ser vista, ser liberada, ser transmutada, para poder essa pessoa chegar a uma nova fase da sua jornada evolutiva, do seu processo de despertar de consciência, de expansão de consciência, de crescimento espiritual e pessoal, na própria experiência na matéria. Só que pelo fato de estar tão longo o processo, essa pessoa começou a desacreditar que há vida após a caverna, né? Há vida após essa passagem, como se a passagem se tivesse transformado na vida, né? Então, assim, é como se ela começasse a entender que
não tem mais o que fazer, que vai continuar assim, sem rumo, sem direção, sem muita clareza, se machucando, caindo e se levantando, apenas sobrevivendo e não mais vivendo. E por muitas vezes ela chora, ela se desespera, é como se ela se arrependesse muitas vezes de ter entrado, né, de ter escolhido vivenciar esse caminho, esse percurso, né, como se ela ficasse pensando, como é que seria a minha vida hoje se eu não estivesse aqui, né, se eu não tivesse entrado, se eu não tivesse escolhido viver esse processo, né, de autocura, de autoconsciência, de crescimento e evolução. E aí chega um momento em que essa pessoa ela realmente assim se desespera e é um movimento tão forte, tão intenso de dor, de sofrimento, de raiva, de revolta, de sentimento de injustiça, de indignação. Ela briga com Deus, ela briga com tudo ao seu redor. E num momento assim de uma catarse muito profunda, ela é como se aliviasse. É como se todo o processo foi levando ela para um ápice do processo, onde nesse ápice não haveria mais como ela permanecer se sustentando numa estrutura rígida e falsa, porque todo o processo é justamente para que se rompa essa estrutura que foi criada de uma falsa identidade, de uma falsa percepção de si mesma. E quando eu falo mesma, me refiro à pessoa, não tem gênero aqui na leitura. Então é como se todo o processo foi um movimento para levar essa pessoa até esse momento de realmente fazer ruir, de romper essa carcaça grossa que por trás escondia a sua própria essência, escondia a sua fé, escondia a sua vontade, a vontade do que ela veio experienciar nessa vida, na matéria, do que ela veio fazer, contribuir. E a vontade, ela vem junto com o entusiasmo. Então é como se essa pessoa ela tivesse perdido a vontade de viver, perdido a vontade de fazer, de realizar coisas, perdido o entusiasmo por conta dessa carcaça que ela foi criando ao longo da sua própria vida, em que foi escondendo a sua essência, foi se perdendo da própria vontade do coração e com isso se perdendo também do entusiasmo de viver, de realizar, de estar na vida, né? Então todo esse caminho foi longo porque era uma estrutura muito rígida e precisava de todo um processo lento para que não fosse tão difícil para a própria pessoa. Porque como era algo muito rígido, se fosse rompido isso de uma vez só, ela não suportaria, né? Seu corpo não aguentaria, seu emocional, seu mental também não suportaria a dor, né, dessa ruptura muito brusca. Então foi necessário de fato esse processo mais longo, esse processo mais difícil no sentido de não haver realmente essa clareza, de não haver realmente essa possibilidade de ir mais rápido, né? Então foi necessário ser assim. E aí quando essa estrutura ela finalmente se rompe, né, essa pessoa ela começa a caminhar, mesmo olhando para o seu redor, o caos que ainda está ao seu redor, porque para
essa estrutura se romper, precisou que toda a sua vida se transformasse num caos, para que tudo que é falso, né, se rompa realmente, para poder mais na frente ser reconstruído, ser reorganizado de uma forma verdadeira, baseada na verdade, na essência do ser dessa pessoa. Então, depois que ela passou por todo esse processo e houve essa catarse muito forte, ela conseguiu, começar a caminhar, mesmo no escuro, mesmo sem direção, mesmo ainda se machucando no meio do caminho. Em alguns momentos ela começou a caminhar de uma forma mais tranquila. Começou a se reconectar com a confiança, com a verdadeira confiança. A confiança de que, não que algo vá dar certo, mas a confiança de que está tudo certo, de que tudo que ela está vivendo, experienciando, é para o bem maior, é para o seu bem maior, é por algo maior, que mesmo que ela não tenha total compreensão, mas que ela confia, passa a confiar, e aí se torna mais leve a caminhada. E aí, quando ela menos espera, embora ela já, nessa parte do processo, embora ela já esteja mais confiante de que em algum momento essa fase, essa passagem vai finalizar e ela vai voltar à vida, mas ainda assim, quando ela menos espera, acontece de finalizar essa passagem por essa caverna. Acontece dela sair do escuro, dela remover a venda dos olhos e ela encontrar-se com um lindo campo florido, com muita abundância, com muita beleza. E ela sai dessa caverna como uma borboleta, com asas. E ela sai voando, uma sensação de muita leveza, de muita alegria, de muita beleza, de muita abundância. E ela voa um pouquinho, sentindo o sol, sentindo a brisa do vento, olhando, observando quão bela é a vida, quão bela é a existência e quão bela é ela mesma. E ela olha para a caverna e se lembra que lá atrás ela fez uma entrega à vontade divina. Ela se entregou à vontade divina. Muito embora durante o percurso houve muita resistência do seu ego, da sua personalidade, mas ela continuou. Ela teve coragem de continuar, de persistir. E ela olha para tudo isso e ela sente uma imensa satisfação, uma imensa alegria, uma imensa gratidão. E ela vê que tudo valeu a pena. Então, seja em que momento da jornada você esteja, você que ressoou com essa leitura, que está passando por esses momentos difíceis da noite escura da alma, desses processos mais profundos e internos, e que por muitos momentos você não acredita mais, não confia mais, tem muitas dúvidas. A mensagem que vem para você é: continue, persista, siga em frente. Por mais que tudo pareça estar dando errado, você está no caminho certo. E um pouco mais na frente, você verá que todo esse percurso valerá a pena. Porque a vontade divina é que você seja quem você veio ser.
E quem você é um ser divino, digno, digna de viver em plena alegria, abundância, beleza, saúde. Mas para que isso aconteça, é necessário romper com a velha estrutura, com a velha identidade de incapacidade, de escassez, de insignificância, com todos os programas e os padrões que você um dia acreditou ser real e verdadeiro, que um dia você acatou, bem como todas as dores, os traumas, os medos e todas as camadas e máscaras que você criou pela necessidade de sobrevivência ou pela necessidade de ser aceito, de ser amado, pelo medo da rejeição e do abandono. Então tudo isso é necessário. Mas mais na frente você colherá os frutos e os benefícios deste trabalho. E quando você faz isso por você, você está sendo uma grande contribuição para o bem maior. E assim é. Receba a luz e as bênçãos de todos os seres do primeiro raio, Arcanjo Miguel, Mestre Elmória, Fé, entre outros. Sinta-se neste momento banhado, banhada da luz azul celeste, ancorando, ativando em você todos os atributos do primeiro raio, da força, da coragem, da fé, da entrega à vontade divina, do poder divino e da proteção divina. Sinta-se amparado, amparada e acolhido por todos os seres de luz. E sempre que necessitar, peça auxílio a eles, a todos eles, que com grande alegria e amor auxiliarão você a permanecer e a finalizar essa longa e difícil jornada, para que você crie as suas próprias asas e voe mais alto que você puder, mais longe que você desejar. Gratidão. Namastê.